Essência divina, luz criadora. Deus, Deus, Deus. Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na última postagem, nós paramos no capítulo 11, terminamos o capítulo 11 e vamos dar prosseguimento, lendo agora o capítulo 12, cujo título é Amai os vossos inimigos. Número 1. Abre aspas. Tendes ouvido o que foi dito: amarás a teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se não amardes senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, versículo 20, 43 e 47. Número 2. Abre aspas. E se vós amais somente os que vos amam, que merecimento é o que vos tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem ao que vos fazem bem, que merecimento é o que vos tereis? Porque isto também fazem os pecadores. E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento é o que vos tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que se lhes faça outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei bem, e emprestai sem nada esperar, e tereis muito avultada recompensa, e sereis filho do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhe são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas 6, versículo 32 e 36. Pagar o mal com o bem. Número 3. Seu amor ao próximo é o princípio da caridade. Amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Não obstante, geralmente nos equivocamos quanto ao sentimento da palavra amor, aplicada a esta circunstância. Jesus não pretendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele as efusões da amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver os impulsos de simpatia existentes entre aqueles que comungam nos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo que se tem com um amigo. Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica
que causa penosa impressão. O pensamento benévolo envolve-nos num eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um inimigo ou de um amigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Este preceito parece difícil e até mesmo impossível de praticar, porque falsamente supomos que ele prescreve darmos a uns e a outros o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas nos obriga a usarmos a mesma palavra para exprimir formas diversas de sentimentos, a razão deve fazer as diferenças necessárias, segundo os casos. Amar os inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que o de um amigo. Mas não é lhes ter o ódio, nem rancor ou desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Número 4. Amar os inimigos é um absurdo para os incrédulos. Aquele para quem a vida presente é tudo, só vê no seu inimigo uma criatura perniciosa, a perturbar-lhe o sossego, e do qual somente a morte pode libertar. Daí o desejo de vingança. Não há nenhum interesse em perdoar, a menos que seja para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar até mesmo lhe parece, em certos casos, uma fraqueza indigna da sua personalidade. Se não se vinga, pois nem por isso deixa de guardar rancor e um secreto desejo de fazer o mal. Para o crente, e mais ainda para o espírita, a maneira de ver é inteiramente diversa, porque ele dirige o seu olhar para o passado e o futuro, entre os quais a vida presente é um momento apenas. Sabe que pela própria destinação da terra, nela deve encontrar homens maus e perversos, que as maldades a que está exposto fazem parte das provas que deve sofrer. O ponto de vista em que fazem parte das provas, que deve sofrer. O ponto de vista em que se coloca torna-lhe as vicissitudes menos amargas, quer bem dos homens ou das coisas. Se não se queixa das provas, não deve se queixar também dos que lhe servem de instrumento. Se em lugar de lamentar, agradece a Deus por experimentá-las, deve também agradecer a mão que lhe oferece a ocasião de mostrar sua paciência e a sua resignação. Esse pensamento, continuando, esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, aliás, que quanto mais generoso for, mais se engrandece aos próprios olhos e mais longe se encontra do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que ocupa no mundo uma posição elevada não se considera ofendido pelos insultos daquele que olha como seu inferior. Assim acontece com aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material. Compreende que o ódio e o rancor
o envelheceriam e rebaixariam, pois para ser superior ao seu adversário, deve ter alma mais nobre, maior e mais generosa. Bem, irmãos, então vamos parar aqui no número 4. Na próxima postagem vamos dar continuidade no número 5 desse capítulo que é amar os vossos inimigos. Então nós estamos vendo aqui, irmão, que a gente lamenta muito quando alguém nos causa algum transtorno, faz algum mal para a gente. Mas como ele disse aqui, nós estamos tendo, na verdade, uma oportunidade de aprendermos e de crescermos. É assim que nós temos que ver as coisas, porque essa é a realidade. Porém, na maioria das vezes nós revidamos e, enfim, nos tornamos inimigos daquelas pessoas que inevitavelmente cometeu algum erro conosco. São provas que temos que aprender a lidar com elas. Bem, irmãos, vou ficando por aqui e queria agradecer aqueles que estão visitando o canal pela primeira vez e pedir a quem estiver assistindo se inscrever no canal, dar um like e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Aqui temos feito sempre a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado a todos, tchau, tchau, até a próxima.